Olha, não tem mais o que falar, né? O que vai falar? É óbvio, quem tem muito mais audiência que eu, né? Lambe as bolas do Mário Bittencourt e do Renato Gaúcho, né? Tem até coluna, né, em grande portal, é um baba-ovo desgraçado, e outros baba-ovos, né, que fazem de tudo para ganhar uma boquinha de alguma coisa, ir para os Estados Unidos para cobrir o Mundial, etc. E o Fluminense vai agonizando nas mãos do Mário Bittencourt, que a porra do BTG quer como CEO. Vai tomar no cu, BTG. O CEO é o caralho. Porque é inacreditável a incapacidade do senhor Mário Bittencourt nas contratações. E aí vamos fazer aqui um resgate desde que era vice-presidente de futebol, que era o responsável pelas contratações, Ricardo Drubski, Eduardo Batista, Anderson Moreira, teve Oswaldo de Oliveira, depois já como presidente, o Odair Hellmann, Roger Machado, quem mais? Mano Menezes, e agora o Renato Gaúcho. Teve o Abel Braga, que ele colocou como escudo, né? Se desse tudo errado, o Abel matava no peito. E o Fernando Diniz, que se desse tudo errado, demitiu o Diniz, né? Que é um cara controverso, né, perante a opinião pública, e ele ficava de boa. Nunca houve uma convicção do senhor Mário Bittencourt. E para não falar de jogadores, né? Que contratou, desde que foi presidente, não vou nem falar da época de vice-presidente, contratou Wellington Paulista, Oswaldo, Marlone, né, entre outros tantos. Como presidente, começou contratando Ourinho e Lucão do Break. Né, e termina com Soteldo. Né, a coisa mais inútil, o inimigo da vitória. Né, o Soteldo, em todos os jogos que participou, teve uma vitória. E o primeiro tempo, horroroso, diga-se passagem, uma atuação medonha do Guga, uma coisa... O Guga não é um grande jogador, mas o que ele fez hoje no primeiro tempo foi assustador. Mas, a partir dos 30 minutos, o Fluminense deu uma melhorada, o Fluminense conseguiu equilibrar o jogo, não teve nenhuma grande chance. Aliás, criou uma boa jogada que o Nonato demorou para chutar. É outro jogador que ninguém sabe o porquê que ele é titular no Fluminense. Ninguém sabe. Sabe, você tem o Lescano que é melhor que ele, você tem o Lúcio Acosta que é infinitamente melhor que ele, o Ganso tá fora de combate, mas quando tá disponível, nossa, aí então é uma distância absurda e ele prefere a ruindade. Ninguém sabe por que o Everaldo é titular e o Cano não. Mas ele insiste com o Everaldo, ele insiste com o René, que não produz absolutamente nada ofensivamente e precisa do Serna ali, porque senão ele toma a bola nas costas o tempo inteiro. O Fluminense marca com linha de 6, os dois atacantes de lado são auxiliares de lateral, quem puxa o contra-ataque. Não é à toa que o Fluminense faz tão poucos gols. Já é o segundo jogo seguido sem gol. Poupou o time inteiro contra o Corinthians, se justificou, porque ele está sempre certo, ele nunca erra. Pega todas as entrevistas coletivas que ele nunca disse, eu errei. Porque ele não erra, ele é o perfeito, é o cara do DVD, a arrogância suprema. Não só ele e o anterior a ele. Dois gaúchos arrogantes, soberbos, que acham que entendem muito de futebol e não sabem absolutamente nada do que é o futebol praticado em 2025. Estão lá atrás, estão presos no passado, um como jogador de futebol e outro como um técnico que há 20 anos atrás teve alguma pequena importância. Como jogador, o Renato foi um monstro, evidentemente. Foi um grandíssimo jogador. Muito longe de ser melhor que o Cristiano Ronaldo, como ele fala por aí. Mas o que ele faz todo jogo, jogo sim, jogo também, e aí eu desafio você, me diz um jogo, um único jogo que o Renato Gaúcho mexeu e o Fluminense melhorou. Não tem. Não tem. Em todos os jogos, quando ele mexe, ele piora. E aí, lá no finalzinho, ele faz as mudanças que ele deveria ter colocado para começar o jogo, que era o Lúcio Acosta, era o Júlio Fidelis, sabe? Que é muito melhor que o Guga. Ah, mas é um menino. Porra, meu irmão, o moleque já é adulto, se ele matar alguém, tu vai querer pena de morte para ele. Porque tu é hipócrita. Hipócrita, é menino para jogar futebol, mas
Se cometer um crime, aí já não é mais menino. É hipocrisia da sua parte. O Júlio Fidelis tem todas as condições de ser titular do Fluminense. O Lúcio Acosta tem que ser titular do Fluminense. O Cano tem que ser titular do Fluminense. Na lateral esquerda eu nem falo tanto, porque o René é uma merda e o Fuentes não é muito melhor. Mas ofensivamente é melhor que o René. E ele sempre escolhe as piores opções para o time do Fluminense. E aí o que ele faz no segundo tempo? No intervalo o Lanús mudou e já melhorou o time. Depois fez mais 2 substituições. Aí o Renato falou, opa, eu tenho 5 substituições. É isso mesmo, o Alexandre Mendes? São 5 substituições que eu tenho para fazer, né? Ah, é? Ah, beleza. Vamos fazer? Vamos fazer. Aí ele vai e chama o Soteldo. Os 30 milhões mais desperdiçados da história do Fluminense, provavelmente. 30 que dizem pode virar 60. Olha o tamanho do prejuízo, 10% da premiação que a gente ganhou lá no Mundial vai para o Santos para contratar um jogador que vive se machucando e é inimigo da vitória. Não serve para absolutamente nada. A derrota para o Corinthians na rodada passada tem uma grande parte dele, não é só culpa dele, mas uma grande parte da culpa dele, porque ele arma o contra-ataque do Corinthians. E hoje o que fez o Soteldo? O Frodo Bolseiro venezuelano fez o quê? Aí depois botou o Acosta, né? 2 anões dentro de campo, né? E o Renato Burro das Neves na beira do campo, né? Renato Burro das Neves e seus 2 anões dentro de campo. E ele botou o Bernal. E eu nada tenho contra o Bernal, cara. Eu só acho ele tão atabalhoado quanto o Freitas. Mas é bom jogador, mas hoje entrou mal demais. E aí quem ele tira? Ele tira o Martinelli, que era o único jogador do meio-campo com a lucidez para criar alguma coisa. Sabe? É o único jogador, é o cara que iniciou o ataque, que terminou com o Nonato não chutando, né? E é o cara que recebeu, chutou a zaga, deu carrinho e cortou. E o Fluminense deu um chute a gol. O goleiro fez uma defesa, e foi uma defesa fácil, que foi um chute do Serna no primeiro tempo, lá no início do primeiro tempo. O Fluminense não pode, gente. É uma quarta de final de uma Sul-Americana ser tão medíocre, tão incapaz, tão incompetente como é o time do Renato Gaúcho. Que eu imagino os treinos. Ah, Gui, vamos aquecer, vamos fazer um bobinho aí, aquece o bobinho aí que eu já vou botar a chuteira e já volto pro nosso rachão. Bobinho, rachão, bobinho, rachão, bobinho, rachão, porque taticamente não existe absolutamente nada. Porque você falar para os seus atacantes de lado serem auxiliares de lateral, voltarem para serem auxiliares de lateral, isso não configura nenhuma qualidade tática, cara. Isso é só cagaço. É o medo de perder. E perdeu. E perdeu porque fez essas 2 substituições equivocadas, tirou o Martinelli que não era para sair o Nonato, e aí o Nonato só sai aos 37 minutos do segundo tempo, para a entrada do Lúcio, e aí o Lúcio vai resolver, né? Vai resolver em 7 minutos. Não vai resolver em 7 minutos. Toma um contra-ataque, né? O time todo desarrumado em campo, todo esgualepado em campo, e toma um gol aos 44, quase 45 minutos do segundo tempo. Vai mudar alguma coisa? Não vai. São sempre os mesmos erros, são sempre as mesmas burrices, são sempre as mesmas mudanças equivocadas. Chegar no final de semana, aqui em Salvador contra o Vitória, vai poupar todo mundo, vai botar time reserva e vai perder novamente sem fazer gol. O Fluminense corre sério risco de rebaixamento com o Renato Gaúcho. Só o senhor Mário Bittencourt não está percebendo isso porque ele está mais preocupado em garantir a SAF para ele garantir a vaguinha dele como CEO ou como algum diretor da SAF. O que é uma coisa antiética, para mim, imoral, né? Eu vender o futebol do clube e eu ter um cargo, não para eu ter um cargo, mas eu ter um cargo, né, na SAF que eu vendi. Isso para mim é imoral, é antiético, sabe? Não é ilegal, é bom que se diga, mas para mim é imoral e é antiético, mas eu já não espero mais nada dessa diretoria do Fluminense que seja em prol do Fluminense. Né? As questões lá são pessoais, são políticas, é querer se manter no poder de qualquer maneira, e nós torcedores que nos fodamos, que fiquemos putos, que vamos dormir enlouquecido de ódio, né? Porque a incompetência é generalizada dentro do Fluminense. Então, meus queridos, mais uma derrota, complicou,
porque o Lanús vai vir fechadinho, o Fluminense não faz gol, o Fluminense só faz gol na cagada, e vamos continuar com esta merda de técnico até o final do ano, no mínimo. Porque se acontecer o milagre de conseguir conquistar a Sul-Americana ou a Copa do Brasil, a gente vai ter que aturar Renato Gaúcho e suas burrices e os seus anões, né, por muito tempo. Lanús 1, Fluminense 0, derrota merecida do Fluminense, mais uma derrota, segunda seguida, segundo jogo sem marcar, né, e eu não aguento mais, eu não vou ao jogo no sábado, foda-se, sabe, tava animado para ir, tava pensando em comprar o ingresso amanhã, mas não vou, o Fluminense não merece, o Fluminense do Mário Bittencourt, não o Fluminense Clube, mas o Fluminense do Mário Bittencourt, da BTG, da Lazuli, né, e principalmente do senhor Renato Gaúcho, não merece que eu gaste o meu rico dinheirinho, fruto de muito trabalho, para pagar 1.700.000 reais, segundo dizem, para um técnico tão incompetente como o Renato Gaúcho. Fora Renato Gaúcho e leva o Soteldo junto contigo.